Olá! Hoje eu vou falar sobre conhecer a palavra e colocá-la em prática. Eu vou ler aqui um versículo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. A Bíblia é muito clara em relação a quando ela manda a gente conhecer a palavra, buscar a palavra. Jesus mesmo falou, busquem as escrituras, porque as escrituras falam de mim. Errai em não conhecer as escrituras, porque as escrituras falam de mim. E a gente tem que sempre buscar pela palavra. Em Tiago, ele está falando especificamente para que nós sejamos praticantes dessa palavra. E hoje eu resolvi falar sobre conhecer e colocar em prática. Porque uma coisa não dá para fazer sem a outra e uma coisa não anula a outra. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não adianta conhecer a palavra e não colocar em prática. Conhecer a palavra todo mundo conhece, até o diabo conhece. Mas isso é uma forma totalmente errônea de se pensar. Primeiro porque não tem como você colocar em prática algo que você não conhece. E não tem como você conhecer algo que você não põe em prática. Você tá entendendo? Se a pessoa fala que coloca a palavra em prática, mas não lê, não conhece, o que ela coloca em prática? Não é a palavra. E se a pessoa lê e conhece, mas não põe em prática, de fato ela não conhece. Porque se você conhece, você põe em prática. Se você põe em prática, é porque você conhece. Entendeu? Claro que tem pessoas que conhecem e não colocam em prática por desobediência. Mas aquele que conhece de verdade, aquele que sabe o coração do Senhor, que o Senhor se agrada mais em obediência do que sacrifícios, sabe que tem que pôr em prática. Às vezes é difícil colocar em prática porque vai ao contrário do nosso ego, ao contrário do que aquilo que quer. Mas se a gente quer agradar a Deus, nós temos que ser obedientes e praticantes da palavra. E como saber, né? E como saber o que a palavra diz se a gente não conhece? Em Oséias, o profeta disse ao povo o que Deus mandou dizer, né? Que o povo estava perecendo por falta de conhecimento da palavra. Então é preciso que a gente leia, aprenda e saiba sobre a palavra para pôr em prática. Porque a palavra, ela é a que dá a direção pra gente, o norte pra gente seguir uma vida que agrade a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17, diz que a palavra, ela é a que dá a direção, ela nos torna aptos para fazer toda boa obra. Então, nós não temos como colocar em prática algo que a gente não conhece. Muitas das vezes, pessoas falam, eu coloco em prática, mas às vezes está colocando em prática algo que não é na palavra. Algo que ouviu alguém dizer, algum jargão gospel, que não é a palavra. E tem pessoas que fazem as coisas, mas ficam mostrando o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Então tem coisas que a gente precisa analisar. O que está sendo colocado em prática? O que não está sendo colocado em prática? O que se sabe da palavra? O que não se sabe da palavra? Né? Em geral, como eu falei, em geral os cristãos, eles estão, hoje em dia, infelizmente, eles estão sendo guiados por bordões gospel, por palavras prontas de pregação, por palavras de ai, Deus vai fazer, papapá, e acabam fazendo coisas guiados por essa palavra e não, de fato, em si, pela palavra de Deus. Nós temos que ser, perante Deus, seres completos, seres que conhecem a sua palavra e conhecem a Ele, porque de fato o que Deus quer de nós é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deixa eu falar uma coisa, Deus não quer te dar casa, carro, bênção, viagens, filhos. Ele não quer fazer isso para você. Ele quer ter um relacionamento com você. Nesse relacionamento, você vai conhecê-lo, ele vai se revelando a você e nessa caminhada ele vai te dar aquilo que ele achar necessário
ou até mais. Às vezes o Senhor nos dá coisas que não é necessário, mas que Ele quer nos agradar. É um relacionamento. Então entenda, o Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco. Como que a gente vai ter relacionamento com Ele se a gente não lê? Eu vejo e fico muito triste em saber que muitos cristãos, muitos que eu falo, não conhecem a palavra. Você percebe quem conhece a palavra quando você conversa com a pessoa. Você sabe se a pessoa leu ou não. Agora, ficar repetindo frases prontas, que não adianta isso, que não adianta aquilo, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra, conhecer quem Deus é, o que Ele quer e como Ele quer que seja feito para poder praticar. Né? Em muitos momentos, como eu falei, a Bíblia deixa claro que o que Deus prefere de nós é a obediência. Nós não podemos barganhar com Deus de forma alguma. Tem gente que barganha com Deus pelo lado emocional, apelando pelo lado emocional. Ai, Senhor, o Senhor sabe o que é isso, o Senhor que é aquilo. Ai, que eu fiz, que eu passei, que fizeram. E tem gente que barganha com Deus, infelizmente, em questão financeira. Dando dízimos, ofertas e fazendo coisas que muitas das vezes não está na palavra. Coisas que a gente vai entrar em outros assuntos, outros méritos, como o dízimo, por exemplo, né? Você sabia que o dízimo não é mandamento? Uau! Você vai descobrir isso daí pela palavra. Não é mandamento. E você vai descobrir o que é de fato o dízimo. Enfim, voltando, quando a gente lê a palavra, quando a gente conhece a palavra, quando a gente conhece o Deus que a gente serve, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer de nós, aí sim nós estamos aptos. A palavra de Deus, como diz lá em Timóteo, ela nos torna aptos para toda boa obra. Não são repetições, não são boas ações, não são jargões gospel e muito menos ficar olhando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer e falar, não adianta saber se não pôr em prática. Tem que saber para pôr em prática. Uma coisa não anula a outra. É horrível pensar assim. Uma vez perguntaram para um pastor aí famoso o que é importante numa vida cristã. Orar ou ler a Bíblia? Ele falou, olha, imagine um pássaro voando. Pergunta para o pássaro, qual a asa que ele quer que você corte? A direita ou a esquerda? Então é isso. Para você ter uma vida com Deus, conseguir ser praticante da palavra dele, você tem que conhecê-lo, estabelecer um relacionamento com ele através da leitura bíblica e da oração. Você vai conhecê-lo, vai criar um relacionamento com o Senhor, e aí ele vai se revelar e vai mostrar para você o que ele quer para você, porque ele tem um propósito para cada um de nós. E aí você vai conseguir ser praticante de fato. E ser praticante da palavra não é postar versículos bíblicos e não é ficar assistindo vídeo, pregações. Ser praticante é fazer, principalmente naquelas horas em que você não quer fazer. É o mais difícil. Mas você faz porque sabe que tem que obedecer a Deus. Essa mensagem que eu queria deixar para você. Eu espero que você reflita. Eu tenho refletido nisso também. E isso é uma coisa para a gente se refletir, hein? Vamos conhecer a Deus, a sua palavra e ser praticantes acima de tudo. Deus te abençoe.